Queria muito agradecer a oportunidade do de mais uma vez, né, estar falando aqui para as pessoas emprestarem seu ouvido a escutar, de pensar de alguém, né, que saiu da aldeia, que que nasceu por mão de parteira, lá no pé da serra, e recebeu uma missão que nem sabia que tinha sido escolhida para isso. Mas desde já da escolha do meu nome, né, já podia ter uma dimensão, né, por ser Glicéria. Que Glicéria foi um dia comida pela onça, no aldeamento Nossa Senhora da Escada, em Olivença, e e meu avô pedia à minha mãe que toda vez que ela tivesse tempo que ela tivesse uma filha, desse o nome de Glicéria. Meu avô, ele era pajé, e ele fez a sua passagem, né, para o Reino dos Encantados. E eu não entendia porque meu tio, avô, Alfredo, ficava contando todos os dias o que significava o meu nome. E mãe falava para mim que eu era o resto da onça, que sobrou da onça, só o nome de Glicéria. E e eu não sabia tamanha missão que era seguir os passos dos meus antepassados, né, e seguir um rito que eu nunca tinha ouvido falar, e ninguém tinha me ensinado ou me educado por onde eu tive, principalmente pela educação formal, que é onde um objeto é um objeto. E aí, na minha pesquisa, né, eu entendi que a cultura universal, europeia, que as pessoas criam essa categoria branca, né, ela não cabe dentro da minha cultura, do meu povo. Ela não cabe, ela não tem a dimensão, palavras ou um vocabulário, ou sequer uma dimensão para justificar ou explicar uma outra cultura, um outro jeito de ser, um jeito de se estar e ser, seu próprio ser junto à natureza. E ter essa mediação e comunicação. E aí diante de tamanha busca de contato com os mantos, e esses mantos falar para mim e me dar direção, né, me direcionar para encontrar algo mais, e essas coisas vêm se aflorando cada dia mais, e aí as pessoas têm alguma reserva, alguma ressalva, não ler Os Viajantes. Falei: "Eu quero ler". Foi que ele falou de mim? O que é que ele falou do meu povo? O que é que tem ali de tão grave ou de tão ruim que eu não possa ter acesso? E aí eu fui e tive acesso. E o que foi que eu encontrei? Encontrei as mulheres que são, eh, magés, que estão ali para fazer vários rituais, e rituais esses que buscam espíritos que vai pousar, morar dentro de uma burduna, vai agenciar ela, ela tem uma cabana exclusiva e as mulheres e as crianças dançam à sua volta. Eu encontrei também a feitura de um maracá. Ela é uma rama, na descrição de Randstad ele compara com uma abóbora, não está muito errado não, que é da mesma família, e ele fala todo o procedimento de fazer esse instrumento, o chocalho, que ele descreve. E de repente esse chocalho, ele vai para uma cabana, junto com o pajé, e tudo que o pajé ordena aos seus guerreiros para ser feito, ele é feito, conduzido nesse ritual, aonde essa cabana é esvaziada, nem mulher nem criança pode estar, só os homens. E sim, seu maracá é enfincado no chão e dali é enfeitado, pintado de vermelho, colocado penas, e vem o pajé com seu cachimbo e defuma todos eles, e falando palavras,
para que aquele espírito pose dentro daquela cabaça. E dali aquela cabaça tem o poder de fala. Ele Randstad fica tão abismado, porque ele está participando também do ritual. Ele também está fazendo o mesmo processo, porque o pajé estava ordenando. E ele era prisioneiro. E aí ele sai da cabana, porque ele não acredita, dizendo que ele acredita só no Deus dele e que o nosso Deus era uma cabaça, era materializado dentro de uma cabaça. Esses são os deuses dele, né? Esses são meus deuses. Não é uma, não está esculpido, né? Não está numa moldura, mas está no espírito que vem a repousar ali e vai ter uma vontade. E você vai ter um ouvido para escutar a vontade que tem daquele espírito. Aquele espírito unido à cabaça tem o nome de Itamaracá, porque dentro tem as pedras dentro, os espíritos das pedras, junto à cabaça. O espírito Itamaracá, Tamaracá, qual vai falar para o seu portador, o guerreiro. Esse guerreiro, que daquele dia em diante, vai ter aquele maracá para com seu filho. Aquele maracá é filho do portador. Ele vai tratar como filho e vai escutá-lo. Engraçado que ele desenha a vasilha de barro, ele desenha o pote e o maracá enfincado no chão. Esse é o cenário o qual é oferecido alimento para o espírito do maracá. Estava lá escrito, desenhado. Eu não sabia disso. Eu não conhecia. E eu fiquei numa angústia, numa cosmogonia tão grande para explicar às pessoas que o manto fala comigo. Como explicar para as pessoas, como se aproximar das pessoas, a encontrar palavras, mecanismo, de uma forma explicativa que o manto fala. Mas dentro da cultura do branco não tem, porque é objeto. Na minha cultura não, a gente transforma um objeto em um ser, e ele fala, e ele passa a ser filho. Ele muda a condição de parentesco. Eu achei algo que deixado falado, escrito, pela linguagem do outro, mas quem fez toda essa ação, toda essa cênica, foi um pajé. E isso me cabe, me preenche, e eu posso dizer que o manto tupinambá, ele é agenciado, ele viveu em ritual, por isso que ele tem essa espiritualidade, ele tem um código cultural de comunicação e que só os seus podem escutá-lo. Então, não sei se a linguagem do outro é suficiente para a compreensão desse sentido de que minha cultura ela está além do que é explicado, do que é um objeto para ser servido. Então, quando você porta o manto, você se torna um pássaro. Eu sempre falo do ritual, o manto trouxe para mim o ritual do grande pássaro, porque a malha, esse avesso, quando eu pedi, foi o primeiro manto que eu pedi para ver o avesso. E as pessoas me atenderam e trouxe o avesso para o manto. Porque os outros mantos, mesmo que estão um pouco degradados, ele aparentemente mostra a sua trama, mas a trama está em repouso. Então não dá para ver detalhadamente o losango. Como ela está em repouso, não tem. Mas algumas fotografias apresentadas de alguns mantos tensionado, é visivelmente, possivelmente ver o losango e com a linha atravessada dividida em 2 triângulos. Essa imagem, para mim, eu nasci com ela, cresci com ela, convivi com ela e vi minhas tias-avós tecer o jereré. O jereré é uma malha feita de cordão com agulha e ela é um instrumento circular de pesca.
e a gente quando criança, a gente usava muito para pegar nos rios, né, de pequeno porte, os igarapés, e a gente pegava muito peixe pequeno para comer. Eu vivi isso, convivi com essa malha, então isso para mim é meu DNA. E aí quando eu tenho essa malha e aproximação e o manto fala: "O manto é feminino, o manto é portado por mulheres". E agora como provar isso? Se ninguém nunca viu esse manto vestido, a não ser com essa desapropriação e apropriação vestida nas pessoas da Europa, nos reis, a rainha ou no carnaval das Américas. E aí ele manda: "Você está no caminho certo e você vai encontrar". Quando eu chego em Versalhes, e eu me deparo dentro do trono do rei, e tem um afresco no teto, e lá encontro uma mulher portando um manto, com arco, flecha, borduna, lança, um jacaré. Apesar que o jacaré tem uma cara de cachorro. Eu acho que era a limitação do pintor. Mas, assim, tem um manto lá e eu consigo identificar o manto, eu consigo identificar a mulher. São 2 fatores que não variam. Então, o que o manto falou para mim, que ele era portado por mulheres, estava ali. E aí eu continuei essa busca, ver essas mulheres, quando eu encontro o mapa do Brasil, França Atlântica, né. E aí tem lá várias coisas, aí um historiador profundo nos viajantes me fala, explicando todos os desenhos, todos os pormenores naquela grafia, e aí tem uma mulher ali. E eu falei: "E essa mulher?" Ele: "Não, não é uma mulher não". Eu falei: "Não, tem uma mulher aqui, nesse livro". É um livro, é um mapa feito à mão, né, o primeiro é um livro original que estava lá no museu exposto no Museu dos Exércitos, que era uma exposição sobre a religião, né, eh, guerras e revoltas e religião, uma coisa assim, estava tendo essa exposição em 2023, e aí eu fui convidada a ver e eu vi isso, falei: "Não, tem uma mulher". Eu fiquei agoniada, fui lá em tio Google, puxei esse mapa com a melhor qualidade de resolução, aí eu fui lá, mandei recortar, recortei, e aí extraí essa mulher, e é uma mulher que está portando um manto, trazendo na mão uma cruz e a outra um maracá. E ela portando um manto colorido. Aí eu fui olhar mais colorido, que colorido é esse? A limitação também do pintor. Ele estava tentando retratar as penas do papagaio. E eu falei: ficou mais ou menos, vou permitir porque a arte cabe tudo". Mas assim, ele tentou o máximo representar um manto que era de penas de papagaio. Se vocês conhecem bem um papagaio, ele tem várias texturas, várias camadas e vários tons de verdes, e uns verde mais azulado, né, ele tem essa imensão e tem uns detalhes em vermelho, aí tem os verdes mais claros com assombreamento. Então cada parte do corpo ele contém um colorido próprio. E as pessoas falam: "Só existe o manto vermelho de pena de guará", que é o manto extinto, né. E aí nessas gravuras que eu faço essa arqueologia de busca, e eu vou encontrando essas mulheres, e aí me falaram ainda que essas mulheres são aleatória, está ali somente porque acharam bonito, acharam interessante, eu vou fazer diferente e vou colocar aqui uma mulher. Eu falei: "Não, tem algo nessas mulheres aqui muito mais profundo, e que a história não contou, e que a história não permitiu contar, de uma porque o olhar de quem estava olhando era sempre desse lugar do patriarcado, né, esse olhar em que acessava mais os lugares dos homens. Randstaden estava onde? Sentado na roda de quem? Junto à roda dos homens. Ele foi tratado como prisioneiro. No momento em que ele recebe o canitá, ele recebe o chocalho, né, e é conduzido até o salão, até o pátio, né, até para dançar. As mulheres que ensinou a ele a dançar.
Apesar que ele, segundo ele, estava com a perna machucada, mas ele está retratado dentro dessa imagem, de que ele descreveu o que ele viveu. E aí eu fui buscando essas mulheres, qual o papel delas, aonde é que foi que ela desapareceu. De repente aparece um grupo de mulheres e logo depois, vai passando o tempo, essas mulheres são esquecidas, ela não aparece mais. Não tem mais um grupo de mulheres, vai aparecer uma mulher aleatória. E aí perde aquela força do grupo, do coletivo. E encontrei Moçanguiguara, nos escritos de Jean Delery. E quem fala sobre ela é a pessoa que ele está dialogando, que é dentro do colóquio, né? E ele fala sobre quais são as principais lideranças, chefes do seu povo. E o cacique responde: tem uma mulher, Moçanguiguara, guardiã dos remédios, e que recebe espíritos, né? E descreve um trecho sobre ela. Não é o outro falando das mulheres, é o meu povo falando para o outro sobre quem são essas mulheres, e num tom de liderança, e que tem um poder. Não era alguém subordinado, mas alguém que fazia diferença dentro da sociedade do que seu povo envolvente. Então, o manto sobreviver hoje e o manto regressar e as pessoas entender de outra maneira e levar para um outro lugar, porque o manto está falando de muito mais, e as pessoas se contentam com esse lugar raso, vou chamar de raso, o roubo. Eu acho o roubo raso, por tudo que eu vivi e por tudo por onde eu passei, por onde eu pesquisei, por onde eu estudei. Eu entendo que tem algo a mais, uma vez que no Brasil foi levado várias espécies, fauna, flora e pessoas, aonde construíram gabinetes de curiosidades. Teve exposições universais, zoológicos humanos. E os museus herdou algumas coisas dessas. São herdeiros disso. E como nossa cultura foi bastante fragmentada, nosso povo foi bastante fragmentado, dividido, né, até ter essa compreensão de amadurecer, entender o que é uma identidade, buscar essa identidade, buscar o seu território, compreender que você não é igual ao outro, entender que tem um caminho a seguir, a encontrar, entender esse conhecimento, de distinguir o que é um objeto de que é um ser, que é seu parente, é seu filho, no lugar de uma espiritualidade, e que a cultura do outro não vai saber falar isso para mim, não vai poder falar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, e dizer que quando ele falar, o maracá falar com ele, porque falou mesmo, né? Não é caso de internação ou tomar remédio. Colocar a sociedade para refletir algo que a colonização ainda não está resolvida. Ainda bem que Ailton Krenak está aqui, né, para dizer isso, que ainda estamos em guerra. Eu concordo com ele plenamente. Não adianta sorrir, né, porque a guerra, a colonização ainda não está resolvida. A gente precisa de acesso aos museus, porque o museu, para sobreviver hoje, ele precisa dialogar. Ele é um lugar que guarda conhecimento. Só que essa forma que eles utilizam de guardar, de preservar, de cuidar, é limitada também. Mas poderia ter essa colaboração, colaborar com os povos indígenas para que tenha vida, para que esse conhecimento tenha vida. Não seja só fonte para um lado, mas para ambas as partes. Entender, compreender e dizer tudo bem. Para mim está tudo bem.
porque o manto para mim já tinha voltado. Os pássaros doaram pena para mim. Meu povo sonhava, meu povo sonha, e sonho coletivo. Meu povo, quando o manto chegou em São Paulo, que desceu na alfândega, nós já sabíamos no território. Meu povo já tinha sonhado, já tinha sentido que o manto chegou. É isso. Então, quando a gente está falando do diálogo, do possível diálogo entre técnicos, formas de formação, porque a gente precisa desses saberes também. Meu avô mandou que a gente fosse para a escola aprender a cultura do branco, para não deixar roubar o que a gente já tem. Então a gente precisa saber o que é do outro e o que é nosso. Eu escutei todos os mantos. Fechei esse ciclo esse ano em abril, quando tive na Itália. E ele fala do lugar da diplomacia. Ele fala dos embaixadores, né, das embaixadoras, vou trazer, né, Catarina Paraguaçu. Vários indígenas atravessaram o oceano e sentaram com reis e com a rainha. E regressaram, voltaram também. Outros não, morreram lá, no caso de um tabajara, caipira, né, faleceu lá, foram 6, né, do Maranhão levado, morreu 3, e 3, não sei se voltou ou se foi o oceano, recebeu eles, né. Mas entender que na Itália também foram levados 6 indígenas pela família Médici e não retornaram. E aí se faz a presença dos mantos lá. Entender esse percurso, entender que essas pessoas foram deslocadas do seu território para discutir algo importante da tua cultura, e essa presença desses mantos lá é para mostrar a presença dessas pessoas que precisam ser encontrada. É isso que o manto aponta para mim. Encontre. E encontrar isso precisa que os museus colaborem, abrem as portas, a gente possa entender o que significa isso. Recentemente, eu recebo uma matéria de 6 crânios de indígena do sul da Bahia, no Museu da Suécia. É pouco. São 6 indígenas. E a descrição tá: são 6 indígenas assassinados pelos colonos, decapitados. E aí um médico adquiriu essas cabeças para sua coleção de 2.000 crânios. E estavam em exposição. Recentemente, por conta de uma mobilização de estudantes, foram retiradas de exposição e está dentro de uma reserva técnica. Entendendo que no Brasil a gente hoje vive uma luta para a garantia dos nossos direitos, e principalmente em termos de lei, né, em termo constitucional, entendendo que a massa da sociedade, dentro da universidade, dentro das escolas, são formadas por uma cultura, por uma linguagem universal. Nunca soube desses embaixadores atravessar o oceano, nunca soube dessas pessoas que foram decapitadas, nunca soube dessas pessoas que foram expostas em um zoológico humano para as pessoas saberem se elas comiam carne humana ou não. Isso não é privilégio só dos povos indígenas do Brasil, né, de outros povos também foi a mesma consequência. E aí, então, é mais fácil você saber da cultura do outro de fora, dos outros países, menos dos do chão que está embaixo dos seus pés, das pessoas que convivem aqui. É mais fácil entender dos outros indígenas em outro país, do México, Estados Unidos, né, de outros continentes, menos do daqui. E eu encontro isso porque o manto me conduz
a dizer: "Tem, seu povo está aqui". Quando o pessoal de Copenhague me coloca traz uma caixa cheia de cintos, eles: "Não, isso aqui a gente trouxe uns cocá, desse igual o seu". Aí eu falei: "Cocá?". Quando eu olhei a simetria, eu falei: "Não é cocá, bota na mesa para mim, por favor". E eles colocaram na mesa. Eram 11, eram 11 cintos. Pela simetria, pessoas adultas, mulheres, adolescentes e crianças. Eram 11. Não, era só as peças, só vieram só as peças. É só as peças. Peças de pessoas, porque eu aprendi isso junto ao povo, afro, né, aqui pelo menos da Bahia, que eu tive contato com o povo de terreiro, o povo Akibanto, e ele fala que que eles são profundo, estuda a questão afro, né, e ele falou que quando vendia uma pessoa, era chamado de peça. Se botasse uma criança, era uma peça e meia, e aí 2 crianças tornavam 2 peças. Então, se você levar essa peça para essa linguagem de antigamente, em qual o meu povo também foi escravizado, não chegou só os 11 cintos lá, não era só 11 peças, eram 11 peças de pessoas, com as suas vestes. Aí eu fico nessa reflexão, porque o manto me coloca nesse lugar para refletir, e tentar entender qual é essa linguagem, que na escola não é ensinada, o juiz que está dando liminar contra a gente, que está dando reintegração de posse contra a gente, é o marco temporal que está sendo voltado, entrando para desmanchar os nossos direitos, enquanto essas pessoas nunca estudaram a real situação dessa sociedade indígena, o qual até hoje está sofrendo, porque a Amazônia é o espelho do Nordeste, o inverso. O que o Nordeste a gente conviveu e enfrentou, a Amazônia está vivendo isso agora. Apesar que o que os povos indígenas do Nordeste freou essa essa violência, o quanto que ela conseguiu barrar, temos ainda mais de 60 indígenas de pontos isolados, né, no Vale do Javari, assim, segundo Beto Marubo, né, que a gente dialoga, e ele é um defensor lá dos índios isolados. E aí você tem tudo isso grandiosamente que o povo conseguiu segurar com bastante luta, e hoje está sendo praticamente uma força-tarefa para tirar os direitos dos povos indígenas, derrubar a Amazônia, fazer toda ela ser produtiva para algo que a gente não sabe quem vai ser beneficiado, mas o impacto está aí e a desapropriação constante. E aí, quando o manto volta, volta para as pessoas pensarem, refletir sobre, entender o que foi essas colonizações, porque esse manto está dentro da colonização holandesa, tá para a região Pernambuco acima. E o manto está na coleção do rei, e que posterior é botado aos cuidados do museu. Olha a diferença, né. E aí você entender, buscar essa diplomacia, buscar esse diálogo, entender que nem tudo foi roubo, e que os povos indígenas também, assim como atravessa hoje o oceano, vai de avião, Raoni, Davi Copenaua, Ailton Krenak, que eles atravessam o oceano e vai discutir, questões climáticas, falar da existência dos povos, eles são embaixadores, estão fazendo o mesmo percurso que os anteriores fizeram, só que não tinha internet, não tinha meio de comunicação, não tinha celular, não tinha toda essa rede de apoio. Mas aconteceu o mesmo movimento. Eu tiro nessa reflexão, né, entender que esse tempo ainda é um tempo infinito, né. O pessoal está todo mundo caminhando para o fim, né, eu estou achando que vai ter uma volta, assim, do fim para cá. E aí então eu entendo dessa maneira que o manto volta para discussão, para abrir esse diálogo, entender melhor essas questões. O manto volta
para o museu. Aí eu: "Ah, por que veio para o museu?" Eu falei: "O manto tem vontade própria, gente, ele tem uma espiritualidade. Não é Célia dizendo que: "Ai, o manto vai para lá, vai para aqui, vai para acolá". Não, ele não tem esse poder. Se uma vez ele o manto tem fala, tem voz e ele fala, e ele conduz. Eu nem tenho esse poder todo, mas quando ele falou: "Arrume a casa que eu estou voltando", tá. Gente, cheguei aqui e falei: "O manto está voltando". Parece até graça, né. Eu falei: "O manto está voltando". Será? O manto está voltando. O manto disse que vinha, ele vem. É só para arrumar a casa. Eu tentei, juro para você que eu me esforcei. E aí entrei com o manto em movimento, que é o manto concebido dentro do território, e a gente vai dialogar em vários espaços que são convidados. Então acontece uma parceria com a Casa do Povo, né, com o MAC, USP, através de Fernanda, Pita, né, outras pessoas envolventes dentro do projeto, Augustin, né, Juliana Coutinho, Juliana Café, a gente consegue construir uma equipe e a gente leva para São Paulo o Manto em Movimento, e que vai anunciar a volta do manto, porque todo mundo está esperando esse manto, né, chega lá é um manto cor de caramelo. É um manto que surge dentro do território, e é um manto feminino, e é um manto embaixador. E a gente vai desmitificando a mente das pessoas, desconstruindo o que é praticamente uma muralha, né. Porque aí abre os outros questionamentos, outra visão, porque as pessoas quando olhavam para o manto falavam assim: "Quantas aves foi necessária morrer para um manto existir?". Já ouvi várias vezes isso. Eu falei: "Nenhuma". Aí: "Como assim nenhuma?". "Não, porque acontece o ciclo da pena. O cabelo tem um ciclo, o pelo do animal tem um ciclo, do gato, do cachorro, tudo tem um ciclo e vai à troca. Então nesse momento os mantos é possível ser feito sem precisar matar nada, só coletar". Ainda mais naquela época que tinha pássaro, que é uma beleza, né. E hoje tem, e aquela época que tinha, né. Então, abrir essa mente para entender que as penas são maduras também, precisa ser colhida ou coletada. Aí então vai se abrindo, quando o manto vai chegando, vai se abrindo outras possibilidades de visões, campo de visões que ainda até então não era vista. E aí anuncia a volta do manto. As pessoas começaram a pensar que o lugar do manto não era no museu, era dentro do território. Mas o território ainda não é demarcado. A gente sofre ataques a todo instante, é queimado a todo instante, é assassinato a todo instante. Casas de reza são queimadas. Mas o museu queimou. Tem algum outro museu vago para receber ou para colaborar com os povos indígenas para construir uma coleção de etno, né? Então a gente, quando o museu queima aqui em 2018, qual é a ação que tem? É uma indígena, ceramista, carajá, e manda para aqui uma boneca, que dá força para as pessoas aqui, esperança, para renascer, ter força para construir. E assim a gente soma essa energia com outra parente. É Tonico Benite, né. Então, aí vem a gente lá na Serra do Padeiro, a gente faz essas coleções e ajuda as pessoas que estão aqui também, para contar a nossa história e deixar para que outras pessoas estudem e conte essa história. Entender o lugar de que se constrói reflexão, conhecimento. Então, dentro do meu território, a gente entende que não é necessário ter romaria. E o lugar para todo brasileiro ter acesso, porque o manto não veio só para o povo tupinambá de Olivença, mas veio para os povos indígenas no Brasil e para o povo brasileiro ter esse pertencimento também. E o lugar de acesso que a gente acha adequado é essa estrutura, que é o museu, e que a gente está trabalhando com o Etnomuseu aqui com o meu orientador João Pacheco, e com toda essa equipe que a gente trabalhou arduamente, né, teve várias coisas, mas a gente colaboramos um com o outro, tentando fazer o melhor, para que as pessoas hoje possam contemplar, possam ver, possam se aproximar e não precisar tanto atravessar um oceano para ver o manto, para prestar suas homenagens, seus rituais. Eu falei para as meninas: "Pode chegar alguém com a Bíblia aqui e excomungar".
Pode chegar um povo de terreiro aqui fazer sua devoção, pode chegar um povo indígena chegar aqui e falar, teve alguém aqui só olhar e ouvir. Tudo isso é válido, tudo isso é permitido, porque as pessoas têm um patrimônio. É frágil, é de algodão, é de pluma, é muito frágil, diferente dos canhões, né, dessa estrutura que a gente tem aí para dizer a presença da colonização. E a gente tem algo tão frágil que depende das pessoas para cuidar, de todos nós para cuidar. E não é só física, mas espiritual. É isso que eu falo para vocês, gente. E obrigada e desculpa aí o tour. E estou aberta a qualquer pergunta, se alguém. Célia, eu posso fazer uma pergunta? Uhum, Eh, Na sua peregrinação, né? Eu vou chamar assim, uhum, não sei se é adequado, mas da escuta dos mantos, né? Pela Europa, que você. Eu entendi que tem alguns mantos, que esse manto específico decidiu voltar, não é? uhum. Teve mantos que você encontrou que. Eles ainda têm uma função lá, né? Não está resolvido ainda as coisas. E as pessoas falam, é para vir todos. Não, gente, vamos para aí. A gente nem encontrou as pessoas, né? Temos pessoas envolvidas nesse processo. Tem pessoas que foram. Um exemplo em, em Basileia, né? Em Basel, na Suíça. A gente tem aqui uma matrícula de um estudante, Diogo, que foi levado em 1558. Estudante, universitário, gente. Primeiro indígena, assim eu vou classificar, né? Universitário dentro da universidade. Cadê ele? O que aconteceu com ele? Onde é que ele está? Alguém sabe dele? Foi levado pelo José de Anchieta. Não só ele, porque aqui no Rio de Janeiro teve um colégio também. São Paulo teve colégio também. Vários indígenas foram colocados dentro desse colégio. Morreu todo mundo com a varíola e o sarampo? Sobreviveu ninguém? E esses indígenas que eles levaram em várias massas para dentro da universidade, onde é que eles estão? Eu acho que dentro de cada manto, em cada lugar que se encontra um manto, você vai ver um lugar da colonização e um ponto bem grande de interrogação. Eu acho que aonde eles estão interrogando algo, alguma coisa, que nós precisamos debruçar, precisamos buscar, entender, compreender, porque é muito fácil julgar ou ficar do lado de fora gritando. Eu preciso que a gente sente na mesa, dialogamos sobre tudo isso, porque todo mundo sabe explicar o que é a Grécia, todo mundo sabe explicar sobre o Egito, sobre a múmia, sobre o gato mumificado, sabe explicar por que as pirâmides perdeu o nariz, os hieroglifos, os negócios, todo mundo sabe explicar tudo. Cadê Diogo? Cadê os embaixadores que atravessaram o oceano e foram para a Itália? Cadê eles? Cadê essas pessoas? Então, eu acho, no meu ponto de vista, até essas mulheres. Cadê essas mulheres? Que o manto mostra que foi invisibilizada. E que elas eram importantes dentro desse ritual que muito tempo se acreditava que só existiam os homens sendo pajé e não as mulheres sendo pajé. Eu aprendi até que a condição de pajé é a condição da pessoa estar espiritualizada. Ela está com espírito. Pajé é a pessoa com espírito. Nem é o ser de cura, né? Não é o curandeiro, é o ser que está com espírito. O Ailton fala isso também. Você pode estar em estado de cura, né? Você pode estar em estado de pagelância, não significa que você seja um pajé, né? Você se transforma em canal, assim, né? Encontrar isso para mim é
nesse percurso, né, de cada manto, eu acho que precisa ainda ter muito mais, porque eu encontrei as bordunas. As bordunas têm uma assinatura que é feita em ritual, passado pelas mãos das mulheres. Eles fazem uma espécie de machetagem com casca de ovos ou a própria concha, e é efêmera. É feita, não é para durar, mas guardou nessa superfície, guardou uma assinatura das mulheres. E ao olho nu, ninguém vê. Aí eu conseguia ver. Aí eu falei: "Vamos fazer uma pesquisa? Provar?". Então, a mulher que fez a ultrassom na borduna ficou impressionada, porque ela conseguiu achar a assinatura. Ela não acredita, tirou foto, mandou para mim. E abismada, a gente vai apresentar agora no congresso, em Varsóvia, na Polônia. Olha eu lá. E aí, então, tem muito mais. A gente tem os machados de pedras dentro do museu. A gente, só em Copenhague, tem 800 peças, que eu adoraria estudar, entender elas. Gente, você sabe que é uma flauta de osso humano tocando 8 meses no seu ouvido, e você sem entender o que significa isso, sem ter uma resposta palpável para ir resolver isso? Até você chegar na cidade e falar com a pessoa: "Existe a flauta está aqui", a pessoa fala: "Tá, tá aqui", mostra um catálogo que ela existe. E não é fantasia minha, não é porque eu estou aqui: "Ai, meu Deus, nã-nã-nã". Não sei, eu só sei que acontece, e aí isso eu tenho que buscar resposta, e eu só saro com a resposta. Talvez eu seja uma pessoa doente, mas eu só tenho minha paz de espírito, só tenho minha cosmogonia apaziguada, resolvida, é quando eu acesso tudo isso. É quando eu consigo, palpar, né, entender isso, dizer que isso aqui sim é diferente daquilo que o outro está me lendo para mim, né, que agora eu não leio o que o outro lê para mim não, eu leio também. Fala: "Você está lendo? Eu também estou lendo". Porque eu preciso ouvir o que foi que deixaram de recado para mim. Eu entendi também, estudando aqui antropologia, agora minha parte antropológica, eu aprendi com os antropólogos, os fundadores dos antropólogos, principalmente, Crefeld, sobre alteridade, e também aprendi sobre corpos textos. Falei: "Meu, sou fã dele", porque com aquelas imagens, por mais que as pessoas queiram descreditar as imagens dos viajantes, né, do que estava acontecendo ali, é a únicas imagens que a gente tem, e aí dá para entender que aqueles corpos também têm um texto. A posição do pé, o segurar o maracá, mesmo que aquela imagem esteja parada, ela está realizando um movimento. O músculo que segura o maracá está tensionado, ele não está com o punho relaxado. Para quem segura o maracá, sabe bater um maracá, sabe quais são os músculos que ressalta a empunhar o maracá para bater, para fazer o som. E aí você vai ver o movimento espelhado na mão do outro pajé. E se você realizar esse movimento, você vai tirar uma nota, um som da cabaça. Se você realizar o movimento do pé, pisando no chão e circulando, que é aquela emissão que tem ali os 3 pajés e o círculo do guerreiro, é um ritual, é um movimento. E você vai observar que aquele movimento em circular nas outras gravuras não tem. Os europeus não têm esse formato de desenhar questões circulares. Ele só vai mudar essa visão para esse desenho é quando escuta nossas narrativas de que formato essa cena acontece. Então, quem fez a performance, né, quem performou-se, que criou essa cena maravilhosa e que vai descrevendo e o outro vai tentando captar e colocar naquela xilogravura, ele é o eh, parabéns para ele, porque ele conseguiu se superar, porque tem limitações de várias maneiras, mas ele conseguiu deixar ali pequenos detalhes, principalmente movimento de músculo. Tem uma caixa, um tambor, né, que é tocado pelos mais velhos, que as pessoas pensam que nós tupinambás também não tinha percussão, nós indígenas tupinambás, nós indígenas tem percussão, e tinha um tambor grande, e esse tambor quem toca é os mais velhos, então tem uma baqueta na caixa e outra suspensa.
Se você fazer isso, você vai ter uma nota de som. Então, por mais que uma imagem congelada, parada, ela se comunica, ela tem um texto. Para mim, isso é ouvir esses códigos e traduzir e tentar. Estou tentando, né, na verdade, tentando arranjar maneiras e formas de traduzir isso, que aí é aquela questão que as pessoas questionaram para mim recentemente, é que querem os saberes indígenas dentro da universidade. Eu falei: "Vocês estão preparados para ter esse saber dentro da universidade? Vocês querem mesmo, acrescentar mais uma estrutura?" Porque vocês já têm umas estruturas, né, já estão aqueles pilar de vocês. E vocês vai levar o conhecimento de indígena para dentro, porque não tem pilar? E aí, vocês estão preparados para ter os conhecimento indígena real, para tentar traduzir outras coisas? Porque as pessoas estão seguras de si, eles têm o seu lugar de segurança. Se ele vai levar o conhecimento indígena, vai estabilizar tudo isso. E aí? Até que ponto as pessoas querem esse conhecimento dentro da universidade? Pensar diferente, investir nas nossas pesquisas. Aí, isso quem fala muito bem, eu gosto muito, né, de Gessen Baniwa, né. Ele sempre traz esse questionamento, eu acho que é um dos pioneiros dentro da educação, né, e dentro da universidade, hoje professor e pensador, assim, e a gente muito soma esse pensamento, porque tem uma dificuldade de como da gente chegar dentro da universidade e como a universidade nos conceber dentro dela. E principalmente entender esse lugar de pensar. Nosso tempo acaba sendo diferente. Então vai entrando várias questões e que as pessoas preferem financiar um foguete para mandar um lixo para a Lua do que financiar um conhecimento que vai construir uma outra lógica, né. Isso aí foi o que eu vi essa semana. E está me incomodando. Ainda estou com esse incômodo, né, de mandarem um foguete para a Lua 2025, gente, vai botar só uma pecinha, uma moeda lá. Fiquei assim, só pensando nisso. Mas, assim, entender que nosso pensamento, a gente precisa estar dentro da terra, cuidando, entendendo ela, né. Pensar como esses mantos, cada manto que está ali, representar um plano familiar. Talvez tenha uma família envolvida ali, tá? Montou essa pessoa representar essa nação. Então, eu venho encontrando em pequenas áreas ou pequenas falas assim que não aparecem muito, mas assim, para mim faz sentido porque eu pertenço a um clã familiar. Cada família pertence a um clã familiar. Isso acho que é comum dentro dos povos indígenas, se identificar. Clã familiar, a pessoa representa e sempre está ligado à própria natureza. A gente não tem sobrenome, né? Tem uma coisa, a gente tem nome e o clã que pertence geralmente é um animal, né? Uma ave, alguma fauna, flora, alguma coisa está ligada a isso. O nosso pertencimento é diferente da gente pertencer às outras origens, né? São, são costuras individuais, então, de cada manto que leva em conta a sua história pregressa também, né? Enquanto ente, né? Sim. Não é um Não cubo, pacote não. de. Não se faz assim. Nós estamos agora no Museu Nacional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as repercussões do pensamento aqui no Brasil sobre a comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro. Eu sei que você já faz hoje o terceiro encontro com esse mapa. O primeiro foi em Copenhague, você foi visitar. O segundo foi quando ele chegou aqui, você veio com sua mãe, com Jéssica, visitou o manto, deu as boas-vindas a ele, de retorno ao Brasil. E agora, esse momento, é o terceiro. Mas eu sei que você, lá, assim que recebeu a notícia, eu da chegada do manto, que ele estava no Museu Nacional, vocês começaram a fazer rituais dentro da comunidade. Fala um pouco sobre isso, a emoção da comunidade em ter o manto retornar ao Brasil e o que eles esperam
esse manto está aqui no Brasil, para ele. É, dentro do território Tupinambá, de Olivença, são 23 comunidades, né? Então, dentro do território são 14 caciques, mas destaco um, né, que é a minha comunidade, o Cacique Babau, né, dentro da Serra do Padeiro, somos 220 famílias. Com relação aos outros territórios, tem outras lideranças, eu não vou falar pelas demais lideranças, mas dentro dessa comunidade, o qual a gente teve bastante envolvimento sobre a volta, a gente fica muito feliz quando, em 2000, né, Dona Anivalda faz essa caminhada, vem a convite, né, do Folha de São Paulo, mobilizado pela Anaí, que é pela pessoa de Guga, né, que é Augusto da Laranjeira, a Anaía, que é a, de antropólogos, né, que é uma associação de antropólogos, e que possibilita dela chegar até São Paulo na época. E ela vai, faz esse percurso, né, e fala, porque a gente estava buscando o levante Tupinambá, né, o reconhecimento étnico, e ela fala, o manto é nosso, né, queremos ele de volta, o manto Tupinambá, né. E ela volta para dentro do território e faz essa caminhada em toda a aldeia, pegando assinatura, e ela entra com o processo pedindo o embargo da saída do manto, né. E aí, engavetado, tudo direitinho, o manto volta para Copenhague. Aí, pós anos, né, muitos anos depois, quando a gente inicia o processo de retomada do território, eu decido a fazer um manto para agradecer aos encantados, porque a gente fez retomada e não tinha recebido, né, não teve muita violência. E nós conseguimos fixar e falar, e a gente garantiu o território e garantir com que os antropólogos e os pesquisadores, também mais a equipe da FUNAI, fazer o estudo de identificação territorial, étnico e tudo mais. E aí eu fiz esse manto, o qual esse manto depois vai ser levado para a exposição dos primeiros brasileiros com a curadoria de João Pacheco. Então, começa lá atrás, eu nem sabia disso, né? Essa busca, essa missão, essas coisas. E aí vai esse manto para a itinerância, e aí vai entendendo melhor. Aí todo mundo falou assim, como os encantados tinham me dado a missão, eu ia doar esse manto, mas eu tinha a missão de fazer mais 3 mantos, e aí então eu precisava desse amadurecimento. Eu não tinha amadurecimento nesse período, eu era jovem, então não tinha uma cabeça que eu tenho hoje, um olhar, um pensar, né. Então mudou muita coisa de lá para cá. E aí quando acontece todo esse percurso, né, de entendimento, de afloramento, né, e aí a volta do manto acontece, João anuncia para a gente, manda por WhatsApp, eu estava com Caiçara na rua e aí recebo a mensagem: "Jéssica, o manto chegou", que João avisou a gente. E aí vamos para casa, vamos entender isso e vamos entender os sonhos que a gente teve. E aí a orientação era para garantir a espiritualidade do manto, era fazer o ritual. Então, nesse período, a gente ficou em ritual dentro da aldeia, dentro da comunidade. A gente também já estava realizando algumas oficinas na feitura das Bordunas, e aí intensificou mais os rituais, né, para garantir e dar esse acolhimento mesmo à distância, né, que tem esses momentos que a sociedade vai se manifestar, né, falar de vários lugares de ponto de vista o qual não viveu, né, é aquele lugar do julgador, de botar o dedo no outro, mas não fez o percurso. E aí se colocar no lugar do outro é muito importante também, né. E aí quando a gente faz esses rituais para acolher o manto, mobilizar a comunidade, a gente estava pensando também que nesse momento era a demarcação do nosso território. E eu acho que não é só a demarcação do nosso território, é o entendimento que o Brasil, a terra, é dos povos indígenas. Não é a assinatura do papel do outro que atravessou o oceano, chegou aqui, botou o papel e o escrito, porque nós não tinha papel. E determinou que esse papel vai dizer que a terra é nossa, né. E aí eu entendo quando o manto fala que ele está voltando para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro também é a casa dele, é a aldeia Tupinambá,
esse território, que foi palco de várias batalhas, região, assim, sabe, de grandes caciques, Cunhambebe, Araribóia, vários maracajás, várias outras etnias, né? E aí eu falei, não, é isso mesmo, ele está correto. Aí o manto é de onde, não sei da onde, não sei da quando. O manto, ele optou para vir para esse lugar. Ele escolheu vir aqui. O que é que tem aqui? O que é que se está se pensando aqui? O que é que é possível de construir? Aqui é um lugar para construir. Outros lugares já estão cheios. E eu gosto dessa beleza de você poder colaborar, você ajudar, você construir. Então, quando você está construindo, está elaborando, está fazendo, está ajudando, está pensando, está ensinando, está aprendendo, está ajudando, chegando mais gente, todo mundo faz uma força-tarefa. Então, isso é coletivo. Para mim, o manto voltando, estar nesse lugar é para construir isso mesmo. E a gente permitiu também esse outro momento das pessoas dizer, extravasar esse lugar do pensamento que eles gostam, ou que eles têm, né? Todo mundo tem uma cicatriz, e essa cicatriz, às vezes, precisa ser gritada também, né? Que é esse lugar do roubo. E as pessoas precisam se curar também, né? Precisa extravasar isso. Eu acho que o manto também deu esse lugar, né, para essas pessoas também se expressar dessa maneira. Eu acho que o grandioso disso é que ninguém disse não, não fale, não faça isso. Não, pode falar, pode gritar, pode dizer, pode falar isso, foi permitido. Eu acho que isso nunca foi vetado, né? E nem a gente vetou. E nem a gente da Serra vetou as pessoas falarem o que elas pensam do ponto de vista dela. Mas a gente entende que a gente precisa estudar mais, aprofundar mais, ter conhecimento e ter profundidade. Então, por isso que eu chamo para outro esse lugar quando o manto fala comigo para esse outro lugar. Então, eu tenho esse lugar aqui que eu sei por onde eu estou sendo conduzida. Mas quando o manto chega aqui, que as pessoas entendem que não deveria estar, ou deveria ficar em Copenhague, ou deveria estar dentro do território, né? É elas achando. É o ponto de vista delas, o achismo dela, como ela quer. Aí eu falei, consulta o manto. Analisa tudo isso. Né? O repensar os museus, repensar o lugar, repensar a pesquisa, repensar a história, repensar a possibilidade de acesso, discutir o acesso. Daqui a 2 anos o museu está aqui. Pensar que várias pessoas ou indígenas querem estudar aqui para a conservação da plumagem, né? Porque, assim, se a maioria dos materiais que são repatriados são de madeira ou de bronze, mas de pena, de malha, de algodão, do fio de algodão, eu acho que é uma das primeiras, né? Repatriada. E aí, então, requer que todo mundo se debruce e pense como cuidar. Não é um papel de uma pessoa só, de um técnico só, mas pense como esses técnicos foram desafiados. Né? Eu penso para esses lugares que, como o manto vem, ele desafia todo mundo, todas as áreas, toda a sociedade. Ele questiona todo mundo, bota todos os pensamentos em xeque, sabe? Todo mundo tem que pensar. Pensar que nos livros didáticos não estudavam mais sobre o manto. E pensar, o manto volta, é um marco da história, falar sobre o manto. Voltou e vocês são testemunha disso. Nós estamos construindo história agora. Nós estamos fazendo algo que a gente está curando algumas dores, algumas rasuras, a gente está cicatrizando algumas feridas. Então, quando a gente pensa nessa volta do manto aqui, a chegada do manto está aqui, apesar dos percalços, mas a gente entende que era isso mesmo, era para ter, era para ser, porque as pessoas precisam se curar e pensar, errar, né? Porque a criança, quando sai andando, quando começa a engatear, a tendência é cair, até ela se levantar, se equilibrar para poder caminhar, andar a vida toda, né? Tornar adulto, aí vai diminuir a andada quando chegar às idades, né? Mas, assim, até então, eles vão ter que ter essa progressão. Vai ter que pensar, eu acho que todos os professores aqui já vai repensar de outra maneira, vai construir coisas de pensando, né? Então, eu acho que esse lugar aqui,
que o manto escolheu, não foi Célio que escolheu, gente, segundo o manto, ele que veio, né, é tanto que ninguém vestiu ele, ninguém pegou na mão dele para ele chegar aqui, veio de avião, né. E ele chegou, como ele tinha dito: "Arrume a casa que eu estou chegando". Chegou. Agora os termos que as pessoas estão discutindo, se é doação, repatriação, é não sei o quê, nã-nã-nã, o manto está aqui. Porque pensando que a França, o pessoal da Grécia construiu um museu pelas condicionantes para receber o Panteão, tem 10 anos de um museu construído e não recebeu uma peça, isso foi ganhado juridicamente. E teve uma condicionante, construir um museu adequado. 10 anos construído, nenhuma peça voltou. Corta para o Brasil, museu reformando e o manto chegando. O manto está aqui diante de todos vocês. E esse desafio para nós, eu acho que é isso, é pensar de como nós vamos lidar com tudo isso, vamos colaborar. Eu penso nesse outro lugar, eu não penso nesse lugar de esticar a corda ou dizer se está certo e se está errado, mas a gente pode elaborar, pensar, construir, né, ver esse lugar dos povos indígenas junto nesse novo museu de etnomuseu. Não esse museu como as pessoas pensam, porque tem vários tipos de museu, o museu colonial, o museu do não sei quê, né, mas tem o etnomuseu, o museu dos povos indígenas que garantiu várias demarcações de terra e que pode garantir mais outras se a gente construir isso direito. Então a gente não vai viver para sempre. O manto conseguiu 400 anos. Eu acho que eu não vou conseguir tudo isso não, né. Então a gente tem umas limitações e a gente ficou muito feliz pela acolhida do manto, pela chegada do manto. Eu e minha mãe, a gente esteve aqui, a gente foi recebido pelo setor do etnomuseu, a gente veio com o povo de terreiro, que era do Securi, que é daqui de Paraty. A gente chegamos aqui, fizemos um ritual, né, agradecendo, acolhendo o manto, e a gente ficou muito feliz por ter esse momento, né, de nos permitir ter esse momento. E a gente temos que é isso, né, tentar encontrar caminhos e saída e principalmente sentar na mesa. Eu acho que sentar à mesa e falar olho no olho e discutir caminhos, possibilidades, eu acho que é isso que o manto nos proporciona, a pensar, repensar e discutir, entender isso, entender essa espiritualidade melhor, porque as pessoas confundem, às vezes são sombras, né, mas a gente precisa ser um cristal, né. Talvez a gente precise se lapidar, precisa melhorar, precisa ver com mais clareza, e a gente precisa entender outros campos que às vezes nossos olhos não estão podendo enxergar. Mas como o Rio falou que aqui também é minha aldeia, também aqui é minha casa, eu acho que o manto está se sentindo em casa, porque aqui também é território tupinambá, né. E isso para mim, eu acho que todos os povos indígenas concordam com isso, né. Eu acho que ampliar o território, eu acho que é a melhor condição para a gente hoje, porque do que reduzir e estar delimitado dentro de um papel, de uma assinatura que cabe a alguém que sempre teve nessa educação universal, ilimitada. Sério. Pode falar. Sabe o que me veio aqui também? Que sempre que o manto está exposto, ele está de costas para gente. De certa forma, você acha que isso é como se ele estivesse à frente, andando na frente e tudo vem atrás? Eu vejo como as pessoas veem e são atraídas pelas penas, pelo vermelho dela. Eu não vejo pelo movimento, mas como as pessoas querem perceber a perfeição, Sim. o perfeito. A textura das penas, as camadas colocadas, porque se você pensar, porque você vai para você ver esse avesso, você não vai conseguir ver a primeira malha. Tem várias camadas, várias texturas, vários nós, vários fios ali que a primeira malha não existe.
E essa malha, ela apenas é a pele do pássaro. Ela é uma pele. E aí para cada nó nasce uma pena. E aí essa camada, você tem aí uma pele de um pássaro. Você tem um corpo, parte de um corpo de um pássaro. E está representada porque é isso que se aproximava ao povo. Apesar que nós somos pássaros terrestres. Então, essa é a maior aproximação que tinha do povo se aproximar aos pássaros, se igualar, né? Então, a referência que se mais tem é a relação de proximidade com os pássaros. O olhar do outro para com o manto, ele sempre, toda a vida, registrado na história, está pela cor, pelo vermelho, e esse efeito que as penas têm. É esse atrativo. Geralmente, quando vai olhar, é para esse lugar, né? Então, entendendo esse olhar cênico e que as pessoas querem ver, é a quantidade, ver a textura das penas do guará, né? Que está ali, e algumas penas, acho que é de papagaio, de arara. E aí temos aí em cima ainda as penas amarelas, que deve ser de algum outro pássaro ou arara amarela da época, né? E então, entender pensar, né, dessa maneira, eu vejo que é isso, é o olhar da pessoa como vai se posicionando, né. Mas para mim, tá aí. Você nos permitiria fazer um registro mais aproximado e breve do que a gente tem, desses detalhes, dessa memória, você acha que é um bom momento? Eu acho que ainda não. Eu prefiro que esse momento dentro aí, que seja com o meu povo. Não é para mim, ainda não tenho permissão. É. Eu prefiro que ainda que o manto dialogue com o meu povo, como ele respondeu minha mãe, né. Quando a gente chegou a primeira vez, a gente teve o acesso ao manto e o manto respondeu a ela. Ele ficou mais denso, mais vermelho do que ele já é. E o instantâneo dela foi responder: "O manto é vivo", né. E aí ela voltou, e aí então eu acho que quando ela voltar e quando o cacique voltar, né, que o cacique nunca viu o manto, eu acho que esse é o momento, que eu acho que esse momento é mais importante. Não é esse momento não é o meu momento. E ele está aqui no Brasil, e eu acho que é ele e o cacique. Eu acho que esse diálogo com o manto e o cacique, uma vez que ele já sonhou com o manto, e eu acho que ele precisa dialogar com o manto, não é eu. O meu papel foi de ouvir e entender e dizer que ele ia voltar, e falar para as pessoas que o manto estaria voltando. Eu acho que o meu papel era esse. Mas esse outro lugar de diálogo, de dizer alguma coisa a mais, eu acho que é esse momento que o manto está aguardando, o momento que o cacique está preparado e algumas pessoas da minha comunidade possam vir e dialogar com ele.